O ar no velório de Maria, de apenas 6 anos, era pesado, denso com um cheiro sufocante de lírios e a dor lancinante que parecia esmagar o peito de todos os presentes. Lá fora, uma garoa fina caía, lavando as ruas, mas incapaz de limpar a mancha de tristeza que se instalara na pequena cidade. Dentro da capela mortuária, o silêncio era quase absoluto, pontuado apenas pelos soluços abafados da mãe, Ana, e o ranger ocasional das cadeiras sob o peso do luto. Ricardo, o pai, estava parado ao lado do pequeno caixão branco, os olhos vermelhos e inchados, a alma em frangalhos. Maria, sua pequena estrela, havia partido de forma tão súbita, tão inexplicável. Uma febre repentina, uma complicação inesperada, disseram os médicos. Mas a sensação de algo errado persistia. Um nó gélido no estômago de Ricardo que a lógica não conseguia desatar. Enquanto o padre recitava as últimas orações, uma anomalia sutil rompeu a quietude. Um leve, quase imperceptível toque. Ricardo franziu a testa, pensando ser o vento batendo em alguma janela mal fechada, ou talvez a madeira velha do caixão se acomodando. Mas o som se repetiu, mais distinto desta vez. Toque, toque, toque. Não era o vento. Era um som abafado, rítmico, vindo de dentro do caixão de Maria. Um arrepio glacial percorreu a espinha de Ricardo. Ele olhou para Ana, que também havia percebido. Seus olhos se encontraram, cheios de terror e uma incredulidade que beirava a loucura. O tio João, irmão de Ana, que estava ao lado deles, empalideceu visivelmente, seus olhos arregalados fixos no caixão, uma expressão de pânico que Ricardo, em sua dor, não soube decifrar. As batidas se intensificaram, tornando-se mais fortes, mais urgentes. Toque, toque, toque. Não havia mais como ignorar. Os poucos parentes e amigos presentes começaram a se entreolhar, o murmúrio de espanto crescendo na capela. O padre interrompeu a oração, a voz embargada pela incerteza. Era impossível. Maria estava morta. Os médicos haviam confirmado. O corpo estava frio, inerte, mas as batidas eram inegáveis. Ricardo sentiu o coração disparar, o sangue gelando nas veias. Uma parte dele gritava para fugir, para negar aquela aberração. Outra, a parte de pai, exigia respostas. Exigia que ele fizesse alguma coisa. Ana, com um grito sufocado, agarrou o braço de Ricardo, as unhas cravando-se em sua pele, com mãos trêmulas que mal obedeciam à sua vontade. Ricardo estendeu-se para o fecho dourado do caixão. Cada centímetro que sua mão percorria era uma eternidade de pavor e esperança insana. O ar parecia denso, pesado com o cheiro de lírios e angústia sufocante. O clique metálico do fecho ecoou no silêncio sepulcral da sala, um som tão alto que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A tampa, pesada e escura, foi erguida lentamente, revelando o interior acolchoado de cetim branco. E ali, repousando em uma paz que parecia cruelmente falsa, estava Maria. Seus olhos estavam fechados, sua pele pálida como mármore, seus lábios finos e imóveis. Algo que desafiava toda a lógica, toda a compreensão humana. Um grito agudo escapou dos lábios de Ana, que desabou nos braços de João, que a segurava com uma força estranha, quase possessiva. Ricardo, em choque, estendeu a mão para o bilhete. Seus dedos tremeram ao desdobrar o papel. A caligrafia infantil, um pouco torta, mas inconfundível, era a de Maria. E as palavras eram um golpe direto no estômago, um punhal gelado cravado em sua alma. Quem me matou está aqui. A frase, tão simples e direta, reverberou na capela, ecoando nos corações de todos. Um silêncio sepulcral caiu sobre o lugar, mais pesado do que antes, carregado agora não apenas de luto, mas de um terror indizível e uma desconfiança paralisante. Os olhos de todos se voltaram, lentamente uns para os outros, buscando o assassino invisível,
o monstro escondido entre eles. O olhar de Ricardo, turvo pela dor e pela raiva nascente, fixou-se em João, que subitamente soltou Ana e deu um passo para trás, a palidez de seu rosto acentuada, o suor frio escorrendo por sua testa. Seus olhos, antes arregalados de pânico, agora desviavam-se, evitando qualquer contato, como se temessem revelar um segredo terrível. O ar na capela ficou irrespirável. A acusação vinda do túmulo pairava como uma névoa tóxica. Ricardo sentiu um calor furioso subir por seu corpo, substituindo o frio paralisante. João, o que é isso? Sua voz era um sussurro rouco, quase um rosnado. João balbuciou algo ininteligível, seus olhos dançando nervosamente pela sala como um animal encurralado. Ana, que havia se recompôs minimamente, olhou do bilhete para o irmão, uma expressão de horror e descrença em seu rosto. Aquele era seu irmão, o tio que Maria tanto amava, que sempre a mimava com presentes e atenção. Era impossível. Mas as lágrimas de Maria, o bilhete, os dias que se seguiram foram um inferno particular para a família. O funeral foi adiado. A polícia foi chamada. Mas sem evidências físicas de crime, a investigação estagnou. A causa oficial da morte permaneceu como febre súbita com complicações. Mas o bilhete... o bilhete. Ele era a prova, a maldição, a semente da desconfiança que corroía a família por dentro. Ricardo e Ana, antes unidos pela dor, agora se viam separados por uma parede invisível de suspeitas. Quem entre eles teria feito uma atrocidade dessas? A lista de pessoas presentes no velório era pequena, íntima, e a frase "Quem me matou está aqui" significava que o assassino estava entre os mais próximos, os que choravam Maria. Ricardo não conseguia dormir. Cada sombra, cada rangido na casa, cada pensamento era uma tortura. Ele revivia os últimos dias de Maria. A febre sim, mas antes dela. Maria estava bem, alegre, cheia de vida. Ele se lembrava de João, sempre presente, sempre solícito. João não tinha filhos e sempre expressou um desejo profundo de ter uma filha. Ele era obcecado por Maria, de uma forma que Ricardo, na época, considerava apenas carinhosa. Ele a levava para passear, comprava-lhe brinquedos, passava horas brincando com ela no jardim, mas agora, sob a luz sinistra do bilhete, cada gesto de carinho parecia tingido de uma possessividade doentia. Ricardo começou a vasculhar suas memórias, buscando qualquer detalhe, qualquer pista que pudesse ter escapado à sua percepção. Ele se lembrava de um dia, uma semana antes da morte de Maria, quando João havia trazido um suco de frutas exótico para a menina. Maria adorava sucos diferentes. João insistiu para que ela bebesse tudo, dizendo que era especial e a deixaria forte. Maria bebeu, mas reclamou de um gosto amargo no final. João riu, dizendo que era apenas o sabor de uma fruta nova. Na época, Ricardo não deu importância. Agora, a lembrança era um flash de luz aterrorizante. Ana, por sua vez, estava dividida entre a lealdade ao irmão e o amor pela filha. Ela tentava racionalizar, tentava encontrar outra explicação para o bilhete. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto de alguém, mas as lágrimas de Maria? Aquilo não podia ser explicado. Ela observava João. Ele estava diferente, mais recluso, mais pálido, com olheiras profundas. Ele evitava o olhar dela. Evitava falar sobre Maria. Quando o assunto era inevitável, ele mudava de assunto abruptamente ou se tornava irritadiço. Uma noite, Ana o ouviu murmurar em seu sono, palavras indistintas, mas que pareciam carregadas de culpa. Ela se aproximou, o coração batendo forte. Não era para ser assim. Ela não devia. As palavras se perderam, mas o terror se instalou no coração de Ana. Ela
Começou a lembrar-se de como João sempre invejou sua vida, sua família, sua filha. Ele sempre quis ter uma filha, e a incapacidade de sua esposa em engravidar o havia transformado em um homem amargurado. Apesar da fachada de tio carinhoso, a inveja podia ser um veneno tão letal quanto qualquer outro. Ricardo e Ana, separadamente, começaram a juntar as peças. As lembranças de João dando suco, sua insistência, o gosto amargo, a obsessão de João por Maria, sua raiva velada sobre sua própria infertilidade, a mudança em seu comportamento após a morte de Maria, a palidez no velório, o desvio de olhar, o bilhete de Maria, os lágrimas, tudo se encaixava em um padrão horripilante. A verdade fria e brutal começou a se formar em suas mentes, uma imagem tão grotesca que eles se recusavam a aceitar, mas que era impossível ignorar. Eles decidiram agir. Não podiam mais esperar pela polícia. A justiça de Maria clamava por eles. Ricardo, com a ajuda de um amigo legista, que devia um favor, conseguiu acesso a amostras do corpo de Maria que haviam sido coletadas para exames de rotina antes do funeral. O amigo, chocado com a história do bilhete, concordou em fazer uma análise mais aprofundada, buscando substâncias incomuns. A espera foi agonizante. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora um dia. A tensão na casa era palpável. João, sentindo a mudança no ar, a desconfiança crescente, começou a se isolar ainda mais, seus nervos à flor da pele. Ele parecia um fantasma, assombrado por seus próprios demônios. Finalmente, a chamada chegou. A voz do legista era grave, hesitante. Ricardo, encontramos algo. Vestígios de uma substância, um tipo de veneno de ação lenta, disfarçado em líquidos. É quase indetectável em exames de rotina, mas a concentração foi letal. Compatível com a ingestão em uma bebida, como um suco, o mundo de Ricardo desabou e se reconstruiu em um instante. A confirmação, a prova, a raiva explodiu dentro dele, uma fúria cega e incontrolável. Ele desligou o telefone, o aparelho tremendo em sua mão. Ana, que estava ao seu lado, leu a verdade em seus olhos. Ela soltou um gemido de dor, um som que parecia vir de sua alma dilacerada. João. Ela sussurrou, a voz embargada pelo horror e pela traição. Naquela mesma noite, Ricardo e Ana confrontaram João. Não houve gritos, não houve acusações histéricas. Apenas a verdade, fria e nua, pairando entre eles. Ricardo colocou o relatório do legista sobre a mesa. Ana, com os olhos marejados, mas firmes, perguntou: João, por que Maria? Por que você fez isso? João, encurralado com a prova diante de seus olhos e a acusação silenciosa de seus parentes, desmoronou. Ele tentou negar no início, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas a pressão era imensa. Seus olhos, antes evasivos, agora se fixaram em um ponto distante, como se revivesse o momento. Eu queria uma filha. Sempre quis. E vocês tinham Maria. Ela era perfeita, tão linda, tão cheia de vida. Eu a amava, mas era filha de vocês, não minha. A raiva, a inveja, elas me consumiram. Eu só queria que ela fosse minha. Se não pudesse ser minha, não seria de ninguém. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de uma dor e um arrependimento tardios, mas também de uma possessividade doentia que gelava o sangue. Ele confessou ter adicionado o veneno ao suco de Maria, gota a gota, ao longo de vários dias, para que parecesse uma doença natural. Ele havia planejado cada detalhe, cada passo, para que ninguém suspeitasse. Mas Maria, em seus últimos momentos, de alguma forma soube. De alguma forma, ele conseguiu deixar a mensagem. A confissão de João foi um golpe devastador, mas também uma libertação. A verdade, por mais cruel que fosse, finalmente havia sido revelada. Ricardo, com a voz embargada pela emoção e pela dor, ligou para a polícia. João
não resistiu. Ele parecia esgotado, quebrado, como se o peso de seu crime o tivesse finalmente esmagado. Enquanto os policiais o levavam algemado, a figura de João, antes um membro querido da família, agora era apenas a de um assassino, um monstro que havia destruído a inocência e a confiança. A capela mortuária, o local onde tudo começou, foi o cenário final para a justiça terrena. À medida que a viatura policial se afastava, levando João para longe, um fenômeno sutil e etéreo começou a se manifestar na capela, que agora estava vazia, exceto por Ricardo e Ana. Uma brisa suave, fria, mas não desagradável, varreu o ambiente, fazendo as poucas velas tremeluzirem. No canto da sala, perto de onde o caixão de Maria havia repousado, uma luz tênue começou a se formar, translúcida e brilhante. Lentamente, a luz tomou a forma de uma pequena figura, etérea e luminosa. Era Maria. Seu vulto, quase transparente, flutuava suavemente no ar. Seus olhos, antes fechados em morte, agora abertos e brilhantes, fixos em seus pais. Um sorriso sereno e pacífico, o mesmo sorriso inocente que eles tanto amavam, apareceu em seus lábios. Não havia mais lágrimas, apenas uma aura de leveza e paz. Uma voz, suave como um sussurro de vento, mas clara como um sino, ecoou na mente de Ricardo e Ana, não com palavras audíveis, mas com uma ressonância que tocou suas almas. Mamãe, papai, agora posso descansar. O vulto de Maria flutuou um pouco mais alto, girando suavemente, como uma folha levada pela brisa. Seus olhos se demoraram em seus pais por um último instante, cheios de amor e gratidão. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a luz começou a se dissipar, a forma de Maria se tornando cada vez mais translúcida, até desaparecer completamente, deixando para trás apenas o cheiro de lírios e uma sensação de paz que, pela primeira vez desde a morte de sua filha, preencheu o coração de Ricardo e Ana. A justiça havia sido feita. E Maria, a pequena estrela, finalmente havia encontrado seu descanso eterno.